Antes de começarmos essa história insana, já deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal, porque aqui você encontra as histórias mais sombrias, emocionantes e inesperadas do universo dos quadrinhos. E no vídeo de hoje você vai conhecer o que aconteceu quando Lois Lane assumiu os poderes do Superman. Uma jornada de dor, fúria e redenção que mudou tudo. Então aperta o cinto e bora pro vídeo. Na confusão giratória do multiverso, onde incontáveis realidades giravam como um caleidoscópio cósmico, estava Tempest Fugin, o guardião silencioso contra a escuridão que avançava. Ele observava, com o coração pesado, enquanto o brilho da existência se apagava em bolsões devorados por uma sombra cada vez maior. Essa sombra, ele sabia, se alimentava de histórias quebradas, de esperanças desmoronando. Nenhuma história, nem mesmo a mais grandiosa, estava realmente a salvo. Seu olhar recaiu sobre um mundo onde um herói estava travando uma luta até o fim amargo. Superman, o farol de esperança, o protetor dos inocentes, caiu. Sua capa tremulava enquanto o mundo pelo qual ele lutava parecia prender a respiração. Uma mulher, Lois Lane, seu amor, correu até ele, o segurando enquanto sua vida se esvaía. Lágrimas escorriam por seu rosto e então endureceram em uma resolução de aço ao olhar para os heróis que haviam chegado tarde demais. Vocês falharam com ele, sussurrou com a voz gelada. Ele precisava de vocês e vocês falharam. Dias se tornaram semanas. Metrópolis estava coberta por um véu de luto. Heróis que não estiveram lá nos últimos momentos de Superman agora ocupavam lugares privilegiados em seu funeral. Seus discursos bem ensaiados soavam vazios aos ouvidos de Lois. A própria cidade parecia chorar, mas conforme o sol nascia a cada dia, a vida continuava sua marcha implacável. Lois assistia, com nojo crescendo em seu íntimo, enquanto comerciantes vendiam produtos do Superman, transformando sua morte em um espetáculo barato. A raiva que fervia dentro dela finalmente transbordou, deixando Metrópolis para trás. Ela procurou consolo em Smallville, junto de Martha e Jonathan Kent, os pais de Clark. A dor deles era tão crua quanto a dela. A saúde de Jonathan deteriorava-se rapidamente com a perda do filho. Lois os abraçava, oferecendo o conforto que podia. O tempo, como uma maré implacável, a arrastava adiante. Ela se viu atraída para o norte, até a Fortaleza da Solidão, um monumento solitário a um herói perdido. Lágrimas brotaram enquanto ela colocava a capa vermelha rasgada de Clark sob as estátuas de Jor-El e Lara Lor Van, seus pais kryptonianos. De repente, uma explosão rompeu a paz da fortaleza, enterrando Lois em gelo e destroços. Não, uma voz trovejou, crepitando com energia. Cheguei tarde demais. Das nuvens de fumaça emergiu um ser de energia pura, o Erradicador, protetor de Krypton. Ele explicou como havia recuperado o corpo de Kal-El e tentado ressuscitá-lo. Sem sucesso, sua voz ecoava no vazio gelado. Com angústia, outra voz se juntou ao coro da perda. Lois, com o rosto marcado por lágrimas, concordou. Ambos haviam falhado com o Superman. O Erradicador, sobrecarregado pelo poder que percorria seu corpo, declarou que precisava de um hospedeiro kryptoniano. Lois, agora com os olhos secos, mas ardendo com uma determinação feroz, olhou nos olhos de energia do ser. Eu não posso, afirmou com a voz firme. O Erradicador, surpreso, argumentou que o corpo humano dela não resistiria àquele poder, mas a determinação de Lois era inabalável. Eu o amava, disse ela com a voz se quebrando. Quero continuar a luta dele. Comovido por seu amor e determinação, o Erradicador aceitou relutantemente. Quando suas mãos se tocaram, a Fortaleza da Solidão tremeu e então explodiu. Dos escombros, uma figura de pura energia se lançou ao céu. Lois Lane, agora vestida com a capa do Superman, um ser de imenso poder. Sua jornada não era sobre salvar gatos em árvores ou impedir assaltos a bancos. Era um turbilhão de mudança. Ela encerrou guerras, libertou prisioneiros e garantiu comida e água para quem precisava. Mas a cada ato de justiça, ela via mais escuridão. Uma escuridão que ela rastreou até Lex Luthor, o arqui-inimigo do Superman. Sua fúria pelas manipulações de Luthor e sua exploração cruel dos vulneráveis a levaram até ele. O homem, cercado de luxo, zombou dela, listando suas conquistas, financiar conflitos regionais, patrocinar soldados infantis. Suas palavras, desprovidas de remorso, alimentaram ainda
ainda mais a fúria dela. Ignorando pedidos de piedade, ela o confrontou com os olhos ardendo de raiva justa. Ao olhar para ela, Luthor não viu Lois Lane, mas uma criatura movida pela dor e pela vingança. A justiça havia se tornado retaliação e a linha entre heroína e vilã estava borrada. Suas ações, embora eficazes, se afastavam dos ideais do Superman. Lois Lane embarcou em uma missão implacável, desmantelando organizações criminosas como a LexCorp, a Liga das Sombras e a Cadmus. Ela passou a mirar em assassinos notórios. Vilões como Ra's al Ghul, Adão Negro, Victor Zsasz, Exterminador e Parasita caíram diante dela, deixando um rastro de justiça por onde passava. Risadas ecoaram por Gotham City, mas até mesmo o Coringa encontrou um fim ardente nas mãos de Lois. Batman, o Cavaleiro das Trevas, tentou argumentar com ela, enfatizando a importância de não ultrapassar certos limites, mas Lois, movida pela raiva, ignorou seus argumentos. Aos olhos dela, os heróis brincaram por tempo demais, enquanto as pessoas sofriam. Batman a questionou. Clark então foi um fracasso? Lois, assombrada pela morte do Superman, respondeu com silêncio. À medida que a tensão aumentava, Batman tentou usar Kryptonita, mas Lois, com velocidade relâmpago, atirou de sua mão. Uma batalha feroz começou nos telhados de Gotham, com Lois acusando Batman de não ter feito o suficiente. Num acesso de raiva, ela o derrubou, deixando o Cavaleiro das Trevas quebrado e ferido. Lois voou determinada a consertar o mundo, mas logo enfrentou um novo desafio: impostores reivindicando o legado do Superman. Clones e um ciborgue Superman surgiram. Ela confrontou o impostor sobre Metrópole. O clone, assustadoramente parecido com Clark, confessou seu engano, revelando motivos sinistros para destruir a cidade. Uma batalha começou, com Lois lutando ao lado de Steel e Superboy. Em meio ao caos, o verdadeiro Superman retornou, emergindo da matriz da vida, confuso e enfraquecido. Lois, a princípio cheia de alegria, viu o medo nos olhos do povo, que agora a viam como uma ameaça. Clark a questionou: por que estão com medo? Mas o momento foi interrompido por Cyborg Superman, armado com um canhão de Kryptonita. Tomada pela fúria, Lois destruiu a arma, mas ficou exposta ao gás de Kryptonita. Mesmo diante do envenenamento, sua humanidade permitiu que resistisse e avançasse. Ela procurou desesperadamente até encontrar Clark caído no chão, o segurou nos braços com lágrimas nos olhos, mas o Homem de Aço morreu mais uma vez em seus braços. Tempest Fugino, observando a cena devastadora, viu Lois se transformar em uma nova versão do Erradicador, um anjo vingativo e sombrio, atravessando o multiverso. Agora, além da redenção, Lois jurou criar um mundo digno de Superman e se tornou um símbolo de vingança. Tempest, contemplando a escuridão que tomava o multiverso, sentiu compaixão por aqueles presos por ela, reconheceu a importância de valorizar a luz em meio à escuridão crescente e a necessidade de preservar o que ainda não havia sido corrompido.